Bom dia, sou Alex, amigo de vocês, sempre trazendo vídeo aqui. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, final de semana que começa hoje, né? E se estende amanhã. Então, fico muito feliz e contente de estar sempre aqui junto com vocês, trazendo uma palavra. Você que me acompanha, você que me assiste, você que já tem me acompanhado todos os dias, eu postando e colocando vídeo. Às vezes eu falho no sábado, no domingo, mas por motivo de descanso. Mas eu sempre fico alegre por ter vocês aqui junto comigo, tá? Porque nós estamos numa caminhada maravilhosa na leitura da palavra de Deus. A gente já leu o livro de Gênesis, né? Do Gênesis capítulo 3, que é falando sobre a queda do homem, até o capítulo 50, e agora estamos na jornada do livro, do livro de Êxodo, né? Estamos aí, acho que já no capítulo 8 de Gênesis, né? Estamos agora no capítulo 8 de Gênesis, uma jornada maravilhosa que Deus agora deixa de falar apenas com uma família específica e agora ele vai chamar toda uma nação para poder estar lá, para poder promover o reino de Deus aqui na terra. Deus vai trabalhar com uma nação agora, né? Por quê? Porque Deus progressivamente, após o dilúvio, Deus vai estar revelando a sua vontade, Deus vai estar revelando o seu poder, Deus vai estar se revelando à nação de Israel, para que a partir da nação de Israel, Deus se revele para o mundo inteiro como Deus Yahvé, Criador dos céus e da terra. Então nós estamos exatamente nesse momento, vendo a leitura do livro de Gênesis, já estamos no capítulo 8, onde Deus está trazendo pragas e pragas terríveis. As duas primeiras pragas foi a praga, né, que Deus transformou o rio Nilo em sangue. Então Deus derrota, né, o rio derrota o falso Deus do Egito, Deus do rio Nilo, que era considerado Deus, e também tem os animais selváticos, que é a rã. Deus derrota o Deus da rã, e agora, né, que nem está passando aqui do lado, Deus vai derrotar aí, né? Vai trazer a praga dos piolhos e das moscas, porque Deus está enfrentando, né? Através de Moisés, Deus vai derrotando todos esses deuses do Egito através da vida de Moisés e Arão. Então, assim, Deus entrou num conflito, em um confronto contra os falsos deuses do Egito, através de homens e não através do próprio Deus, tá? Deus, o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus que criou os céus e a terra, ele não vem num confronto direto com o homem, porque o próprio faraó também era considerado como Deus, e essa será a última praga, que será a praga que Deus já anunciou, a gente já leu aí, quando Deus fala com Moisés, Deus revela a Moisés que vai trazer a praga da morte dos primogênitos dos faraó, porque os primogênitos era considerado o filho do Deus faraó, e quando o faraó morria, então esse Deus faraó continuava reinando, né, através da sua dinastia, da sua descendência. Então, os egípcios achavam que quando o faraó morria, ele se reencarnava ali no seu filho, e assim continuava perpetuamente o Deus faraó reinando sobre o Egito aqui na terra. E como eles achavam que faraó era Deus, então o faraó era o grande Deus sobre toda a terra, né? E toda a criação vinha de faraó e seus deuses, e assim Deus entra num conflito, né, com os deuses do Egito, e vai trazendo as pragas. As pragas é exatamente os deuses do Egito. Então Deus acumula, enche de. Trouxe a praga do líquido vermelho que corre aí, né? A praga do sangue, trouxe a praga dos rãs. E hoje nós vamos ver aí mais duas pragas que Moisés vai derrotar.
com o poder de Deus através de um cajado, algo simples, que é a praga dos piolhos e das moscas, para poder mostrar para o povo do Egito que esses aí não são os deuses. Deus é o Deus de Yahvé, é o Deus de Yahvé, o Deus criador dos céus e da terra. Então, sem mais demoras, vamos lá para a nossa leitura bíblica. A Bíblia está aí do lado aparecendo para vocês. Então vamos aqui fazer a leitura, né? Endureceu na praga dos piolhos. Então hoje nós vamos entrar nas pragas do piolho, né? Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em chames de piolhos. Vamos ver aqui para onde leva aqui, ó. O mosquito também em 8, 17, 18, o termo hebraico é uma identificação incerta. Praga de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu, quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos infestaram toda a terra e cobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. Tá vendo? A partir de agora, eles não vão mais conseguir. Eles conseguiram fazer água em sangue, eles conseguiram fazer as rãs sair da água, mas agora transformar pó em piolho, isso eles não conseguem. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isto é dedo de Deus. Agora, né? Os próprios, os próprios, né? Os próprios magos, né? Os próprios mágicos do rei estão falando, ó, isso aí é dedo do Deus dos hebreus. Exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido, recusou-se a ouvi-los, como o Senhor tinha dito. Aí vai passar a praga dos piolhos, aí agora vai vir a praga das moscas. Em seguida, o Senhor disse, né, ou Yahvé disse a Moisés: levante cedo amanhã e coloque-se diante do faraó quando ele descer ao rio. Diga-lhe: assim diz o Senhor: deixa meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você, seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. E os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gozem. Então, a partir dessa praga, a região de Gozem, que é lá na cidade de Ramis, é lá no povo onde o povo de Deus estava morando, né, na terra de Gozem, não vai ser afetado por praga nenhuma. Onde meu povo vive, lá não aparecerão moscas, Então você saberá que eu sou o Senhor e que estou presente até mesmo no meio da sua terra. 23. Farei clara distinção entre o meu povo, que é o povo de Israel, e o seu povo. Esse sinal acontecerá amanhã. 24. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de mosca encheu o palácio do faraó e as casas dos seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo, nesta terra. Então, o faraó quer deixar ele ir, oferecer sacrifício. Só que ele não quer que eles saiam da terra do Egito, que façam sacrifício lá na terra do Egito mesmo. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que ofereceremos ao Senhor, nosso Deus, são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nosso sacrifício, que os egípcios consideram detestáveis, e eles nos apedrejarão.
é porque os egípcios não aceitam e não fazem sacrifício, não faziam sacrifício de animais, porque esses mesmos animais eram considerados deuses para os egípcios, que nem é lá na Índia, né? Vaca, boi é considerado como deus, e daí não pode matar e não pode comer carne de animal lá. Para oferecer sacrifício ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. 28. Pode ir, respondeu o faraó. Deixe que viajem ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, mas não se afastem demais. E suplique por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos da sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã os enxames de mosca deixarão o faraó e seus oficiais e todo o seu povo. Mas fica avisado ao faraó de que não deve mentir novamente, recusando-se a deixar o povo ir para sacrificar ao Senhor. 30. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seu povo. Não restou uma só mosca, mas o coração do faraó se endureceu outra vez, e ele recusou deixar o povo ir. Então, de novo, Faraó se recusa a deixar o povo de Israel e fazer sacrifícios e holocausto ao Senhor. Então, vamos. Eu só quero ver qual a próxima. Aí a próxima praga vai ser a praga sobre os animais, né? Que os animais eram considerados como os deuses, né? Então vai vir uma praga sobre os animais também, né? Então o faraó, de novo, né? Ele endurece o seu coração, ele tem um coração duro. Depois eu vou trazer um versículo falando, né? Exatamente sobre isso no Novo Testamento, né? Paulo diz que o coração de Faraó foi endurecido para Deus mostrar o seu poder sobre o exatamente sobre o Faraó, tá? Então o coração do Faraó é endurecido porque Deus quer que o coração de Faraó seja endurecido, porque Deus vai usar esse endurecimento do coração do Faraó para derrotar todos esses deuses que estão no coração de Faraó, e o Faraó tem um coração obstinado e não quer obedecer a Deus. Ele não quer de forma nenhuma entregar, né, o povo de Deus, não quer permitir que o povo de Deus saia para ir adorar o Deus criador dos céus e da terra, que é o Deus Yahvé, certo? Então, muitas vezes, né, e de várias maneiras, as pessoas têm os seus corações. Quando Deus tem um propósito, Deus vai lá e endurece o coração, que nem Deus endureceu aí, e Deus trouxe a derrota sobre esses falsos deuses do Egito, que na verdade não são deuses. Então veja bem, meus irmãos, no nosso tempo e agora, na nossa época, o tempo que estamos vivendo, Deus não precisa manifestar praga, Deus não precisa trazer piolho, Deus não age mais dessa forma. Quando muitos pregadores da teoria da prosperidade, ou até mesmo entre nós, até igrejas reformadas, né, algumas igrejas reformadas, que ao ler esse texto, eles vão fazer uma abordagem que, ao meu ver, é uma abordagem que ela está errada. Por quê? Porque esses acontecimentos que aconteceu aqui no Antigo Egito, que Deus usou Moisés para derrotar esses deuses, primeiro que não estamos mais no mundo antigo. Por quê? Porque aqui eles estão debaixo de um regime que a morte ela está operando. Exatamente. A morte está operando até a lei, até chegar a lei de Moisés, o regime da morte operou em todo ser humano. Tá? Então, até o regime da lei, a morte, ela operou. Tá? E Paulo vai falar sobre isso, e eu vou procurar aqui
né? Eu vou procurar aqui na Bíblia, eu vou ver aqui na Bíblia exatamente aonde Paulo ele vai falar sobre esse texto. Né? Deixa eu só caçar aqui. E a lei da morte, ela teve o seu regime, ela operou até a lei de Moisés, que está lá em Romanos 5, 13 a 17. Vamos ver. Vamos ver lá então. Tá lá em Romanos. Eu vou sair aqui do 8, né? Então, a gente terminou esse capítulo hoje, que é o capítulo 8. Depois nós vamos para o capítulo 9. Né? Mas vamos ver lá no livro de Romanos. Né? Acompanha comigo aí. Né? Livro de Romanos 5. 5. Aí é fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Antes que a lei fosse dada, as pessoas estavam debaixo do pecado. Mas por que ela não existia? Mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o tempo de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Tá? Na verdade, Adão é um símbolo de uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus em sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tá? Dádiva aqui é um presente. Deixa eu só pegar o 12 aqui, para a gente entender o contexto. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Tá? Deixa eu só mudar a versão aqui. Quero mudar para a versão árabe. 12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que no caso é Adão, e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito da ofensa, porque pela ofensa de um só, morrem muitos. Morrem muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Então todos morreram. Até a lei estavam mortos, separados e não havia esperança, né? Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito, muito mais os que recebem a abundância da graça, que a graça é favor imerecido, e o dom da justiça, que é a justificação, também é um dom. Dom também é presente, tá? Você recebe de presente o dom. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os
os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Tá? Então, só para que vocês tenham essa compreensão, que a partir, a partir desse momento, agora aqui, a partir desse momento, a morte, ela reinou até o regime da lei. Tá? Vocês podem ver aí, ó. Tá? Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há em conta quando não há lei, tá? Deixa eu só voltar para a NVT. A NVT aqui vai nos ajudar um pouco mais. Quando Adão pecou, o pecado tornou, né? Marcado aqui, ó. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Tá? Então, as pessoas viveram debaixo do regime da lei e da morte, tá? Vivendo porque a morte reinou, né? Quando Adão pecou, entrou o pecado no mundo e com ela a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, a morte, ela reinou, ela teve o seu ofício, não havia solução para todos na terra, por causa da morte. Deus ainda não tinha trazido a oficialização que ele vai trazer agora, uma oficialização oficial, porque antes ele só falava com Abraão, Isaac e Jacó, e pela fé, por eles crerem, Deus imputou isso como justiça neles, mas não havia lei, não havia uma lei que poderia ser usada para haver purificação e transformação. Não havia algo palpável, uma lei que determinava que se você seguisse as regras da lei, pela lei você seria salvo. Porque Paulo vai dizer isso, que aquele que obedecer à lei, por ela será salvo. Aqueles que obedecer completamente os 613 mandamentos da lei, quem obedecesse todos os mandamentos da lei, vai ser salvo pela lei. Paulo diz isso também. Tá? Então Deus está preparando um povo que vai, né, trazer o regime da lei, onde Paulo, né, onde Paulo fala que, que quem obedecer à lei será salvo pela lei. Vou ver aqui o primeiro texto aqui é Tiago 2:10. Vou ver aqui, né? Tiago 2:10. Tiago 2:10. Pois quem obedece a todas as leis, pois quem obedecer a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que diz não cometa adultério, diz também não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgride a lei. Portanto,
Em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia. Ainda não é esse texto. Vamos ver Romanos 3:20. Romanos 3:20. Aqui, ó. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpa e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecados, né? Mas é agora sem lei, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé que é em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos os que creem, nenhuma distinção. Tá? Que creem, sem nenhuma distinção. Tanto faz judeus, gregos, romanos. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Que é o padrão da glória de Deus, é o padrão da justiça. É o padrão da perfeição de Deus. É o padrão da lei de Deus, né? Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus e ele declara justo tanto os judeus como os gentios, somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé é que cumprimos a lei, que é a mesma fé que teve, né, Abraão. Também em Romanos 2, mesmo aqui, Romanos 2:20. Considera-se capaz de pegar um pouquinho. Ó, vocês que se diz judeu e se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus, sabe o que é certo, porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei é de Deus e lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, por que não ensina a si mesmo? Diz aos outros, não roubem, mas vocês mesmos roubam. Afirma que é errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Condena a idolatria, mas rouba os objetos dos templos. Vocês que tanto se orgulham de conhecer a lei, desonram a Deus, desobedecendo a lei. Não é de admirar que a Escritura diga: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão não tem valor se você obedece à lei de Deus. Mas se você, que é incircuncidado, não obedecer à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E os incircuncidados obedecem à lei de Deus. Acaso não serão, né? E os incircuncidados obedecerem à lei de Deus, acaso não serão obedientes? Acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão você, judeu, que é incircuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente não ser, pois ser judeu exteriormente ou ser incircuncidado não torna ninguém justo. Judeu verdadeiro, quem é judeu verdadeiro é quem o é no íntimo. A circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus. Tá vendo aqui, ó? Então, aquele que obedece ao Senhor,
aquele que teve o coração lavado e remido pelo sangue de Cristo e que nasceu de novo. Gálatas 3. Gálatas 3 também vai falar sobre isso. Contudo, o que confiam na lei para serem declarados justos, estão sob maldição, pois a Escritura diz: maldito quem não mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. Tá vendo? Tá vendo? Então, até o regime da lei, todos estavam mortos. Todos estavam debaixo da maldição da morte. Vindo o regime da lei, então se abriu uma porta e uma oportunidade de que todo aquele que obedecer à lei e seguisse a lei sem desobedecer nenhum dos mandamentos, seriam salvos pela lei. Mas o problema é que nenhum homem conseguiu obedecer à lei. Então, em vez da lei servir de bênção, ela acabou servindo de maldição, porque ninguém conseguiu cumprir as justas exigências da lei. E aí todos, mesmo tendo na figura da lei, mesmo tendo dentro da lei um alvo para a salvação, caso eles obedecessem completamente à lei e conseguissem obedecer todas as leis, seriam salvos. Só que as leis são 613 mandamentos. E ninguém nunca conseguiu obedecer, a não ser Cristo Jesus que obedeceu. Jesus, homem, conseguiu obedecer. Então, a lei, em vez de servir de bênção para o povo judeu, nós vamos ver que eles caíram já logo ali no êxito, eles vão cair e vão desobedecer a Deus. Tá? Porque a morte reinou no homem até a chegada da lei. A partir da lei que vai ser dada aí no livro de Êxodo, então vocês acompanham, curte, compartilha, deixa o joinha, que nós vamos chegar aí, né? Quando Deus vai dar a lei, vocês vão entender completamente o sentido da lei. Então, só para que vocês entendam que até Moisés, a morte reinou nos corações e em todo homem, não havia solução. A lei vai trazer já uma solução, só que é uma solução dada num pacto, numa aliança que Deus vai fazer, chamada pacto de sangue condicional. Toda a nação, porque Deus fez um pacto com Abraão, Isaac e Jacó. Agora ele vai fazer uma aliança com toda a nação, com todos os 12 patriarcas, e vocês vão ver isso que vai acontecer, acho que no capítulo 19, alguma coisa assim, vocês vão ver o pacto que Deus vai fazer uma aliança com Israel, só que esse pacto vai ser um pacto diferente que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó, que é o pacto incondicional que ele foi feito. Deus teve que manter a sua palavra, porque Abraão não passou entre as partes dos animais que era o contrato assinado, a aliança, contrato feito com Abraão, foi os animais mortos, e aconteceria com a pessoa aquilo que aconteceu com os animais caso ele não se manteve fiel ao pacto, caso ele quebrasse o pacto, com ele teria que acontecer o que aconteceu com os animais. Só que Abraão não passou, então o pacto ficou pacto bilateral, né? O pacto incondicional. Somente Deus tinha que manter sua palavra. Caso Abraão, Isaac e Jacó não mantesse sua palavra, ou a própria nação, Deus teria que manter a sua palavra. Só que agora Deus vai chamar esse povo e vai fazer com eles também um pacto para eles morar na terra, estando lá na terra. E um pacto com eles no pé do Monte Sinai. Tá? E nesse pacto, não vai ser pacto bilateral. Vai ser um pacto unilateral. Os dois têm que manter a fidelidade ao pacto. Caso um deles quebre o pacto, o que tem que acontecer com eles é o que vai acontecer. É o que aconteceu com os animais que foram imolados e mortos ali. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, até o regime da lei, a morte operou e não havia um meio de estar sendo do homem aí fazer algo por si próprio, a não ser o próprio Deus colocando isso neles, que nem aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus agora vai trazer algo que vai ser real na terra,
para toda uma nação, que Deus vai fazer o pacto com a nação, né, toda. Todos têm que obedecer. Então é evidente, portanto, contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois a Escritura diz: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. 3:10, Deuteronômio 27, 26, está lá escrito. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois a Escritura diz: o justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque 2:4. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedecer à lei viverá por ela. Tá vendo? Isso está lá em Levítico 18, 5. Tá? Então, quem obedecer à lei viverá por ela. Então, Deus vai dar uma lei que a partir de agora, quem obedecer à lei vai viver pela lei. Só que tem que obedecer todos os 603 mandamentos. Não é obedecer decálogo, que nem os de adventista fala, que nem várias igrejas, até igrejas neopentecostais, algumas por aí, e tantas outras igrejas falam que o homem tem que obedecer apenas os 10 mandamentos, que é o decálogo. Tá? Só que eles confundem. Eles não entendem que no pé do Monte Sinai, Deus ia dar os 613 mandamentos de uma vez só. Só que o povo não suportou a presença de Deus, teve medo e pediu para Moisés falar com Deus e não eles mesmos falar com Deus, que senão eles morreriam. E Deus concordou com o povo e parou no 10º mandamento. Então, ele para no 10º mandamento para não continuar falando com o povo, e Moisés sobe no Monte Sinai e recebe os outros 603 mandamentos, que é igual, tem que obedecer a mesma coisa. Não existe esse negócio de divisão. Tem 10 mandamentos. Tem 603 mandamentos, que é mandamento apenas cerimonial, que é questão de cerimônia, questão jurídica, questão de lei civil, lei matrimonial, em tudo que coordena a vida do homem, né? Então, eles acham que porque parou nos 10 mandamentos, então existem principais 10 mandamentos, que é os decálogos, e depois os 603 mandamentos são mandamentos transitórios. Não existe, são todos. Quem quebrar qualquer mandamento dentro dos 613 não cumpriu a lei e não pode cumprir. Mas esse era o regime que Deus vai estabelecer na nação de Israel, tá? O regime de quem vai ser declarado justo é aquele que cumprir e obedecer toda a lei. Porque até a lei não havia uma forma, não havia uma maneira, não havia uma lei terrena, né, escrita, uma lei que fazia com que as pessoas fossem declaradas justas diante de Deus, caso ela seguisse aquele regime de lei e obedecesse. Isso não existia. Cada um vivia a lei que queria, cada rei colocava a lei que queria, cada um fazia do jeito que queria. E não havia um regime de lei na terra para mostrar qual era a forma que o homem se tornaria justo diante de Deus. Não somente a nação de Israel. Porque a partir da nação de Israel, Deus vai, a propósito de Deus, estender toda essa lei no mundo inteiro, para derrubar todas as outras leis, para tirar todos os outros deuses, para tirar todos os regimes de lei que existia. Deus ia usar a nação de Israel, estabelecendo agora a lei de Deus escrita e dada pela primeira vez, uma nação e um povo que vai seguir a lei do Criador dos céus e da terra, que é o Deus Yahvé, o Yahuwah, né? O Javé. Então, pela primeira vez, surge na terra, pós-dilúvio, uma lei que vai trazer vida, que vai trazer justificação. Só que essa lei, ela tem que ser plenamente obedecida pelo povo. E pior, depois vocês vão entender, e fica comigo aí, para que vocês possam entender que essa lei é um pacto feito com a nação toda, é nacionalmente. Todo o povo tem que obedecer, desde o mais simples no campo, desde do mais alto oficial, desde o rei. Todos têm que obedecer o regime da lei.
Se um só quebrasse o mandamento da lei, toda a nação quebrava a lei juntamente com ele. Por quê? Porque assim como Deus fez um pacto com Abraão, e Abraão era o representante da sua casa e da sua família, agora na nação de Israel, Deus vai chamar a nação de Israel no pé do Monte Sinai e vai falar com todos. E todos vão dizer, vocês vão ver mais pra frente, todos vão dizer que vão obedecer à lei de Deus. E aí é um pacto nacional. Todos eles têm que se manter fiel. E aí é que vai estar o problema. Porque a nação não vai conseguir. Todas as pessoas não vão conseguir se manter fiel à lei e obedecer à lei. Então, nos próximos capítulos, a gente vai ver isso. Tá? Então, desde já, eu peço para você que deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tá? Também peço a vocês que se inscrevam no canal da igreja, que é para me fazer transmissão pelo celular. Então, o link do canal da igreja vai estar abaixo desse vídeo, no YouTube ou no Hubble, e no Facebook vai estar ali em cima, na descrição do Facebook de cima. Tá bom? Então, desde já, muito obrigado. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, tenha um ótimo final de semana. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado. Fico muito contente, feliz por todos, né? 43 minutos aí de vídeo para vocês assistirem. Peço para você compartilhe, deixe seu joinha, seu like, mande nos seus grupos de WhatsApp da igreja o link desse vídeo e dos outros vídeos. Vai aparecer aqui nessa tela, vai aparecer 2 cards em cima, 2 cards embaixo, que eu vou deixar para que vocês possam assistir outros vídeos. E também tem as séries. Eu já tenho uma série do Gênesis 3 até o Gênesis 50, uma série de vídeos falando como Deus tratou com o povo, né, até Abraão, Isaac e Jacó. Então assiste essa série lá. E vai ter mais essa série aqui que você começa a maratonar, assistir um vídeo atrás do outro, para que você possa acompanhar e entender as sequências do que eu estou fazendo e do que eu estou falando aqui, através dessa leitura bíblica e através dos comentários. Né? Eu vou lendo e vou comentando e falando o propósito de Deus em relação ao propósito como era no Velho Testamento e como é hoje no regime da graça, que não é mais debaixo da lei. Agora estamos debaixo da graça, que nem a gente leu aí, os textos de Paulo de Romanos e de Gálatas, né, onde mostra que o homem não vive mais debaixo da lei, mas vive debaixo da graça, da salvação dado gratuitamente. Você não precisa mais obedecer lei, você não precisa mais seguir o regime da lei. Então, só para vocês entenderem, eu vou encerrar o vídeo. Então, só para que vocês entendam, que esses acontecimentos do Egito não tem nada a ver com a igreja. Não adianta pegar essas figuras do que aconteceu no Egito, do endurecimento do faraó. Deus não vai fazer isso com você. Deus não vai trazer doença, praga ou qualquer outra coisa para que você entenda que você deve buscá-lo e você deve entregar a sua vida a ele. Muito pelo contrário. Ele vai levar missionários, pastores, pessoas, vizinhos, parentes, pessoas que vai falar de Jesus, vai falar do Evangelho de Cristo, para que você possa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente vai ministrar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, para que você creia, porque Deus não vai mais, Deus não age dessa forma para mostrar que ele é Deus a você. Você é incrédulo ou você é crente. Deus não usa mais dessas formas que nem ele usou no Egito. Não, muito pelo contrário. Hoje ele usa da palavra. Então você quer entender, você quer ter um relacionamento com Deus, você que ainda não entregou sua vida a Cristo, então ouça o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a salvação. Jesus amou tanto o mundo que enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Hoje Deus não precisa trazer condenação do seu coração, do que você tem como falsos deuses no seu coração. Deus não vai trazer pragas para você entender o poder dele. Não. Hoje ele trata com amor. Hoje ele trata com a palavra. Ele mandou a palavra dele. Né? Vamos ver aí rapidinho. Lá no Evangelho de João. Né? Olha como Deus hoje trata
as pessoas do mundo. Deus não trata mais como naquele tempo, né? João 3. João 3, 14. Aqui, ó. E assim, ó, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, uma estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Tá vendo? Então agora Deus não vai usar de condenação, Deus não vai usar de chicote, Deus não vai usar de sofrimentos na sua vida para que você creia em Jesus e para que você se converta. Hoje ele manda a palavra. Ele mandou Jesus Cristo vir naquela cruz e ele sofreu. E ele foi condenado. Ele sofreu o seu castigo. Ele sofreu a sua condenação. Ele tomou sobre si a condenação que era para cair sobre você, para que você cresça. Jesus tomou no seu lugar. E assim, se você crer e entregar sua vida a Jesus, você será salvo. E não vai haver condenação nenhuma. Agora, aquele que não crê, um dia vai ser julgado e condenado, porque não creu no único no que Cristo fez por você na cruz. Então, para que vocês entendam e para que os crentes entendam, e para de ficar acreditando nessa conversa desses pregadores, nesse falso evangelho, nessa falsa comunhão com Deus, de que Deus hoje trabalha como trabalhava com Faraó. Ah, se você não quer obedecer, ah, se você não quer seguir, então Deus vai mandar praga. Não, para. Deus não trabalha mais com o regime do medo. Deus trabalha com o regime da graça, do amor e de dar salvação àqueles que creem. Tá bom? Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Compartilhe esse meu vídeo. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser e Deus permitir e Ele há de querer. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo, deixa o joinha e seu like. Muito obrigado, Deus te abençoe.